Bem, um outro teste importante para a gente, né, no conteúdo de séries, né, é o teste da razão. O teste da razão é um teste importante que a gente vai fazer para verificar se a série converge ou diverge. Então ele é bem útil, né, para a gente verificar se a série for absolutamente convergente, né? Então se você tem aí uma série e você quer usar um teste para verificar, né, se uma série dada é absolutamente convergente, vamos usar o teste da razão. O que o teste da razão diz? Né? Na verdade, o que a gente vai fazer, né, é uma razão, né, é um limite de uma razão, só que vai ser o módulo, né, ou seja, vai ser o limite do módulo dessa razão. Então, repara, ou seja, de AN mais 1 sobre AN, aonde AN, N mais 1 é um termo, você pega um termo qualquer da sua série e depois você pega o posterior a ele, né? Então, o sucessor dele, né? O anterior e o sucessor. Se esse limite der um número L, né, e esse L for um número, né, menor do que 1, então a série é absolutamente convergente e, portanto, ela vai convergir, é claro. Se você fizer o limite, né, do módulo dessa razão e ele der um número maior do que o 1, né, ou o limite der infinito, então a série vai divergir. Tá? Então, se for um número maior do que 1 ou infinito no cálculo desse limite, a série diverge. Se esse limite for exatamente igual a 1, acontece uma coisa que a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, é inconclusível, né? Nada podemos dizer sobre essa série. Ela pode convergir ou ela pode divergir. Tá? Esse assunto, né, esse teste, desculpa, ele é importante para quando a gente tiver séries com expoente, né, ou fatorial. Isso é importante para a gente. Até agora a gente não tinha visto séries com fatorial, tá certo? Então o limite está aí, ó. Quer dizer que o que a gente tinha acabado de dizer está aqui na minha nesse infográfico aqui, ó, tá ok? Então olha só, se o meu limite com n tendendo para o infinito dessa razão, né, do módulo dessa razão, de um termo sucessor pelo anterior, se o limite for menor do que 1, converge. Se for igual a 1, nada podemos afirmar, e se o limite for maior do que 1, a série vai divergir, tá certo? Vamos lá, separei um exemplo para a gente aqui, ó. Verificar se a série 1 sobre n fatorial converge ou diverge. Então, repare, se tem fatorial, seria interessante, então, a gente usar o teste da razão, né? A gente usar o teste da razão aí, provavelmente a gente vai conseguir ter sucesso para verificar a convergência ou a divergência dessa série. Então, tá aí, vamos usar o teste da razão. Para isso, vamos pegar um termo AN, né? Quem que é o termo AN? É o termo que está aqui no meu somatório, é que vai identificar os elementos dessa somatória toda aqui. Então é 1 sobre n. E nós precisamos saber quem é o AN mais 1. O AN mais 1 é justamente aonde tem n, trocar por n mais 1. Então se é 1 sobre n fatorial o AN mais 1 vai ficar 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá certo? Então nós temos esses dois termos já definidos aqui. Então sempre quando você tiver sua funçãozinha aqui, você quer calcular, quer descobrir quem é o AN mais 1, vai substituir no lugar do n mais 1. Bem, fazendo o limite, né, o limite de n tendendo para o infinito, de 1 sobre n mais 1 fatorial, que é o meu termo AN mais 1, dividido por 1 sobre n, que é o termo AN. Então aqui, ó, como eu tenho uma divisão de frações, copio a primeira fração, que é 1 sobre n mais 1, e multiplico, né, pela segunda fração, o inverso dela, que é n, fatorial de n, sobre 1. Então, olha só, multiplicando 1 sobre 1 vezes n fatorial vai dar n fatorial, n mais 1 fatorial vezes 1 vai dar n mais 1 fatorial. Como que eu resolvo isso aqui? Vou ter que dar uma simplificada nisso. Então, para isso, vamos lembrar, né, fazer uma observação aqui, o que é o fatorial. Então, o fatorial de um número n é pegar o número, né, copiar esse número e multiplicar por ele menos 1, depois por ele menos 2, por ele menos 3, até chegar no 1. Né? Então, por exemplo, se eu tenho fatorial de 5, seria 5, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, né? 5 menos 3
é 2, 5 menos 4, 1. Então, o fatorial de 5 seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso se a gente tiver um número. Então, quer dizer que fatorial de n é essa decomposição dessa multiplicação aí por esses fatores. O que a gente tem que fazer é pegar esse n fatorial, esse n mais 1 fatorial aqui, e tentar decompor ele de acordo com a definição de fatorial. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso observando aqui quem é o maior, n ou n mais 1 que é o maior. N mais 1 é o maior, então a gente consegue decompor n mais 1, né, para ver se a gente consegue chegar no fatorzinho n aqui e aparecer um n fatorial aqui embaixo, a gente conseguir simplificar. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Ó. Então, como o n mais 1, né, ele é maior, o fatorial de n mais 1 é maior do que n, então podemos fazer isso aqui. Ó. N mais 1, pela definição, o que é? Copia esse cara aqui, ó, n mais 1, e multiplica por n mais 1 menos 1, que já é o próximo termo. Só que quando a gente faz mais 1 menos 1, dá n fatorial, que faltou um símbolo de fatorial aqui, ó. Vocês colocam um símbolo para mim aqui. Então, n mais 1 vezes n mais 1 menos 1 é a mesma coisa escrever n mais 1, né, vezes n fatorial. É o que eu queria. Porque agora, olha só, se eu substituir isso aqui no limite, meu limite era limite de n fatorial, né, sobre n mais 1 fatorial com n tendendo ao infinito. Então, olha só, como n mais 1 fatorial eu posso substituir por n mais 1 vezes n fatorial, né, eu vou poder simplificar esse n fatorial com esse n fatorial. E aí sobrou só 1 sobre n mais 1. Então, 1 sobre n mais 1, agora dentro do módulo eu consigo calcular, né, o meu limite, com n tendendo para o infinito. Porque se n for tender para o infinito e eu somar mais 1 aqui, isso aqui vai acabar dando infinito normal. Então, 1 mais n mais 1, né, que a gente tem aqui, ó, 1 sobre o infinito mais 1, quer dizer que isso aqui vai tender a zero. E se esse limite for igual a zero, zero é um número menor do que 1. Então, a série 1 sobre n fatorial, ela vai convergir pelo teste da razão. Então, olha só, nesse exemplo, talvez o que seria mais chato ainda a gente ter que calcular é o limite, né? Porque aplicar aí a teoria que a gente tinha visto, né? Ou seja, a definição do teste da razão não é tão complicado. Então, preste atenção que esse é um teste bem usado para quando a gente tem potências e quando a gente tem fatorial, né, na minha série. Tem um outro exemplo aqui que eu separei para vocês, né? Verifique se a série n elevado a n, né, sobre n fatorial converge ou diverge. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse exemplo? Primeiro, determinar quem é o meu AN e quem é meu AN mais 1, porque eu vou usar nesse caso o meu teste da minha razão. Então, olha só, quem é meu AN? É n elevado a n, e quem que é dividido pelo fatorial, e quem que é o meu AN mais 1. Lembra que eu falei anteriormente que para achar o AN mais 1 você tem que substituir no lugar do n o n mais 1? Foi o que eu fiz, ó. Aonde tinha n eu coloquei n mais 1, então ficou n elevado a n, virou n mais 1 elevado a n mais 1. N fatorial ficou n mais 1 fatorial. Pronto, já determinei o meu AN e já determinei o meu AN mais 1. Com isso, vamos calcular o limite, né? Só que olha só, como esses termos são positivos, não precisamos de símbolos absolutos nenhum. Então, aqui vai ser, como isso aqui vai assumir sempre valores positivos, né? Pela definição aqui, por exemplo, se meu n for 1, aqui vai ser 1. Se meu n for 2, aqui vai ser 2 elevado a 2. Se aqui for 3, vai ser 3 elevado a 3. Então, nunca isso daqui vai ficar negativo. Então, a gente nem precisa colocar o símbolo de módulo, nesse caso, de valor absoluto. Mas o que é calcular o limite, então, para a gente verificar se essa série converge ou se ela diverge? Nós vamos pegar o AN mais 1 e dividir por AN, ou seja, fazer a razão desses dois. Quem é AN mais 1? N mais 1 elevado a N mais 1, dividido por N mais 1 fatorial. Tudo isso dividido por N elevado a N sobre N fatorial. Então, vamos lá. Como é uma divisão de frações, vou copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, né? É o que está aqui. Então, se era n elevado a n sobre fatorial, ficou fatorial dividido por n elevado a n. Aqui eu vou aplicar a propriedade de potência de mesma base, né? Eu vou destrinchar isso aqui, vai ficar n mais 1 elevado a n vezes n mais 1 elevado a 1 vezes fatorial de n que está aqui.
E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. N mais 1 fatorial, eu posso escrever como sendo N mais 1, N fatorial. Tá ok? Ou seja, eu dei uma desmembrada nesse fatorial, resolvi esse fatorial até o fatorial de N. Por quê? Porque aqui em cima tem um fatorial de N também. Ó. Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder simplificar esse fatorial com esse fatorial e esse N mais 1 com esse N mais 1. E o que vai sobrar? Vai sobrar N mais 1 elevado a N sobre N. Como os dois vão sobrar na mesma potência, eu posso escrever como sendo N mais 1 sobre N elevado a N. E esse limitezinho aqui, gente, ele é um limite especial, porque quando eu faço N tender para o infinito, esse meu limite de N mais 1 sobre N elevado a N, ele vai dar o número de Euler, ele vai dar o Ezinho, que a gente costuma falar. E esse número aqui, ó, o número de Euler, ele vale 2,718. E 2,718 é maior do que 1, e pelo teste da série da razão, né? Pelo teste da razão, a série ela vai divergir porque esse número é uma constante, é um número irracional, vale 2,700 alguma coisa, ele é maior do que 1. Então a série diverge. Este é o teste, né, então, da razão, bastante usado aí para quando a gente tem esses tipos de potência e fatoriais. Então tá aí 2 exemplos, façam os exercícios. Tem mais um teste para a gente falar e a gente encerra essa parte de testes para séries, se elas são convergentes ou divergentes.